O operacional numa microempresa é grande parte da empresa, né? Porque uma empresa, para ser empresa, precisa de exercer uma atividade comercial. Porque há quem pense que sair do operacional é tu estás a gastar dinheiro no Mussul enquanto a tua equipa trabalha. Quando eu estabeleci o KPI, eu já fui racional o suficiente para perceber que é possível uma pessoa como tu entregar X soluções em uma semana. Existem empresas que hoje em dia não, já existem há muitos anos, existem empresas angolanas que existem há mais de 10 anos e não se preocupam sequer com a sua presença digital, não se preocupam sequer em ter um website institucional. Antes de acompanhar esse novo episódio, faça algo que é bastante importante. Subscreva o nosso canal e deixa o teu like. Após tu acompanhares, faças a questão de comentar. Se tu queres fazer uma doação, faça a doação daquilo que é bem mais interessante. Este gesto bastante simples faz com que o nosso canal seja recomendado mais e mais vezes pela plataforma, no sentido de que mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Então, obrigado para todos vocês que têm feito isso e para você que ainda não fez, podes fazê-lo agora. Então, hoje vamos começar mais um episódio. Denilson, muitas das vezes estás a vir sempre no nosso espaço e é super interessante, né? Há convidados e tu estás a seguir aquele ditado que nós colocamos, já não lançamos convites para pessoas que nós já convidamos a primeira vez. Acabamos sempre, de certa forma, recebendo o convite do próprio convidado para vir aos nossos estudos e é super interessante. E hoje, de certa forma, vamos falar um pouquinho sobre gestão operacional de microempresas e quais são as melhores estratégias para 2026. Então, para vocês que de certa forma gostam dos nossos conteúdos, a melhor forma que você deve fazer para estar diretamente ligado a este conteúdo que nós acabamos de partilhar é comentar, deixar o like e subscrever a nossa plataforma. Se tu fazes isso, tu deixas o melhor contributo e assim ajuda-nos a crescer bastante. Se tu queres fazer uma doação, doe aquilo que é bem mais interessante para ti e que este episódio seja super, super, super para ti. Então, 2026 entraste fixe? Entrei fixe, graças a Deus. Começamos com muitas ambições, muitos planos e graças a Deus estamos aqui a concretizar um bocado de tudo. E é o que já estamos habituados, né? Estamos habituados a ser ambiciosos e a respeitar também o tempo de Deus, que é muito importante entre nós empresários. Cá estamos. Nessa fase, de certa forma, já vai-se começar a fazer os fechos da AGT, né? Já. Em que tu vais começar a somar os teus lucros de 2025 e tu começas a orientar mais ou menos quanto é que tu ganhas para ver se há prejuízo, há crescimento. Exatamente. E é super, super essencial. E isso, de certa forma, está ligado com aquilo que nós vamos abordar aqui, embora que vás aplicar aqui as estratégias que tu achas que são mais eficientes para 2026. Certo. Engraçado, quando sair daqui vou mesmo para uma reunião com a nossa contabilidade. Vamos lá ver o que é que sai, o que é que fica. Para ver os déficits, né? Exatamente. São muitos problemas. Eu recebi a ligação da contabilista ontem. Graças a Deus já paguei o meu imposto industrial. Boa. E é muito bom quando tu pagas, tu cumpres na rixa e é super interessante. Dá um alívio, né? Dá um alívio porque, ter dívidas dessas questões de fiscalidade é ruim. É complexo. O que para ti significa realmente o operacional numa empresa ou numa microempresa? O operacional numa microempresa é grande parte da empresa, né? Porque uma empresa, para ser empresa, precisa de exercer uma atividade comercial. E essa atividade comercial é repartida entre a parte das vendas e a parte das operações. Onde a parte das vendas é aquilo que a empresa faz para ir à busca do cliente e a parte das operações é aquilo que a empresa faz para atender o cliente na qual foi a busca. Então, o operacional é nada mais, nada menos do que parte da empresa, grande parte da empresa. E nós estamos aqui justamente hoje para falar daquilo que é grande parte da empresa, né? Que é parte muito importante da empresa. E
fala-se em partes bem e em partes mal, porque há muitos anos eu também acreditava na música que muito se canta entre os empresários pela internet. Tens que sair do operacional, tu és escravo do teu negócio, tens que deixar a tua empresa ser livre, ser independente. Ok, de acordo. Canta-se muito isso, mas o que não se canta bem é como é e o que é que significa realmente sair do operacional. Porque há quem pense que sair do operacional é tu estás a gastar dinheiro no Mussul enquanto a tua equipa trabalha. Não, sair do operacional não é isso. Mas é o que muita gente percebe. Então é importante que nós, enquanto microempreendedores e não só, saibamos entender o que é o operacional de facto e como lidarmos com ele. Porque se não lidarmos com o operacional como deve ser, às tantas já não temos empresa, não temos negócio. Mas de certa forma, quais achas que são os maiores erros operacionais que pequenos negócios cometem? Eh, Existem muitos erros operacionais que pequenos negócios cometem. São inúmeros e dentre estes erros, eu também já estive na condição de quem os comete. Existe um erro muito frequente, no operacional de empresas, que é justamente a falta de processos estruturados e definidos. Um operacional que funciona sem processos é um operacional que funciona ao acaso. E quando uma empresa funciona ao acaso, significa que esta empresa não tem um padrão e as tantas não sabe o que é que oferece aos seus clientes, não sabe o que é que oferece ao consumidor final. Então, se formos para microempresas, vamos encontrar este déficit em alta, vamos encontrar empresas que não sabem como repetir aquilo que é a sua atividade operacional, seguindo todos os padrões, fazendo igual de janeiro a dezembro. Há empresas que prestam um serviço, mas não sabem, não têm desenhado como é que aquele serviço deve ser executado. O que é que acontece depois? A execução vai depender do funcionário e não vai depender de um processo padronizado que a empresa detém. O que significa que, se um bom funcionário sai da empresa, a qualidade do serviço baixa. E não é isso que deve ser, não é isso que deve acontecer. As pessoas pensam que é normal. Tinha um funcionário muito bom, o gajo agora quer sair, está a pedir demissão, o meu negócio é assim, o meu produto vai perder qualidade, o meu serviço vai perder qualidade. Não. Não vai perder qualidade porque o funcionário está a sair. Vai perder qualidade porque tu não tens processos bem definidos. Então, esse é o principal erro que, consequentemente, leva a muitos outros, né? É que as empresas prestam serviços, vendem produtos, mas não têm desenhado como é que deve ser o procedimento para que aquele serviço, aquele produto seja entregue ao consumidor final de uma maneira padronizada, que ainda que tu tenhas um mau funcionário, o único trabalho que tu vais ter é verificar se ele está a cumprir o processo. Se ele não tiver a cumprir o processo, aí sim ele é o mau funcionário, ele é o culpado pelo cliente não ter sido satisfeito. Mas, se ele é um mau funcionário por algumas razões, ou não é tão bom conforme o que saiu, porque não tem os mesmos anos de experiência, não domina tanto a técnica, mas ele segue os processos que ele encontrou desenhados na empresa, então ele vai conseguir prestar um bom serviço, entregar um bom produto, não sendo tão bom profissional. O que é que vai acontecer? Se calhar vai precisar de mais supervisão, né? Obviamente, tu sabes que estás a contratar um funcionário júnior. O funcionário júnior é tarefeiro. O funcionário júnior não inova, não pensa tanto por si. Então, tu lhe entregas o processo e tu supervisionas a execução desse processo. Quando uma empresa não tem esse sistema a funcionar, uma microempresa, uma grande, média, significa que está diante da principal falha possível no sistema operacional. E isso acaba por ser a sentença de morte de muitas empresas. A questão estratégica e operacional estão diretamente interligadas umas à outra. Estão interligadas porque faz tudo parte do mesmo sistema, né? Enquanto líderes, e ainda bem que tocas nesse ponto, enquanto líderes nós devemos saber o que é estratégico, o que é operacional, né? Há uma diferença e também há uma grande confusão que se faz em relação a isso. O estratégico não é somente tu prestares um bom serviço ou entregares um bom produto, né?
Achares que o estratégico é tu apenas fazeres bem aquilo que é a atividade da empresa, o que vai significar então que o teu operacional está a funcionar bem. Não, estratégico é muito mais do que isso. Estratégico é o desenho do operacional, o desenho do processo operacional. Estratégico ele joga com a parte interna do negócio e a parte externa. A parte interna é onde tu organizas o operacional, tu organizas os processos comerciais, tu organizas a casa, e a outra parte do estratégico, que é a parte externa, é como tu vais buscar fora para trazer para casa para testares então tudo aquilo que tu organizaste. Então, eles relacionam-se, obviamente, porque tu não podes ser estratégico externamente sem ser estratégico internamente. Não, tu vais ser muito estratégico externamente, o que significa que tu vais conhecer pessoas importantes, vais constituir relações com os teus potenciais clientes, vais à busca de parcerias que vão fazer crescer o negócio, vais desenvolver produtos muito bons que resolvem problemas reais que tu identificaste no exterior, mas depois vais trazer os benefícios disso para casa, e o teu operacional, que é onde tu fazes acontecer o teu negócio, não vai conseguir atender aquilo que tu foste à busca lá fora. Então, a estratégia e o operacional relacionam-se dessa forma, né? Na verdade, o operacional acaba por ser também parte do estratégico. Então, é essa relação que coexiste. Mas boa, e de certa forma, como é que tu achas que nós devemos organizar uma operação eficiente com poucos recursos? Bom, a organização de uma operação eficiente com poucos recursos, ela parte muito de nós conseguirmos saber as condições que nós temos, conseguirmos conhecer as nossas condições e posteriormente identificarmos as melhores formas, os melhores métodos de conseguirmos cumprir o nosso objetivo diante dessa realidade. Por isso é que é muito importante que os gestores saibam, conheçam o seu negócio de ponta a cabeça. Primeiro, tu não podes investir em algo que tu não conheces. Tu precisas de conhecer aquilo que estás a fazer, tu precisas de conhecer aquilo que é o objeto de negócio que tu tens, para que tu saibas o que é preciso para que tu consigas fazer o negócio efetivar. E a partir daí tu vais conseguir perceber, dentro daquilo que é a tua necessidade de operação, o que é que tu podes então, o que é que tu tens como recurso para que consigas suprir essa necessidade. E a partir daí tu consegues obviamente fazer manobras necessárias para conseguir ter um operacional que funcione ainda com poucos recursos. Atenção que a limitação existe. Obviamente que nem sempre é possível nós fazermos todo o operacional correr lindamente tendo poucos recursos. Mas é importante que nós saibamos então o que é que não podemos fazer, o que é que não podemos ter como recursos, o que é que isso resolve, o que é que isso significa, o que é o nosso operacional, e perceber até que ponto aquilo que não nos é permitido a nível financeiro para termos o nosso operacional a realizar, até que ponto isso é uma condição total do meu operacional. Então, se tu tiveres alguma coisa que é uma necessidade que condiciona totalmente o teu operacional, então aí tens um grande problema. Tu precisas de perceber então se tens um modelo bem desenhado, porque é uma questão que muita gente não percebe. Muitas vezes, quando tu encontras um dilema dentro do teu negócio, tu precisas olhar muito mais do que aquilo que é o problema que estás aí a observar, porque os negócios são feitos para serem sistemas, e um sistema é lógica. Quer dizer que uma coisa condiciona a outra. Então, se tu encontras um problema de tamanha dimensão que acaba por fazer com que tu não consigas ultrapassar aquilo, então tu aí já não olhas só para esse problema, tu aí já não olhas só para o operacional, tu vais agora olhar para o modelo do negócio e perceber se está certo a forma como ele foi desenhado. Porque se tu encontras um déficit operacional que não consegues resolver porque não tens condições financeiras para tal, e aquilo condiciona a tua atividade, então é porque alguma coisa está errada no teu modelo. Ou não estás a olhar para o público certo, ou não estás a trabalhar da maneira certa em relação à equipa, em relação a recursos, ou não estás a precificar bem aquilo que tu vendes, ou às vezes uma venda não está
e justamente relaciona-se com a precificação, uma venda não está a fazer o impacto financeiro correto para conseguir suprir o operacional e também fazer a obtenção de lucro. Então, muitas vezes, não podemos achar que todo o problema operacional deve ser resolvido com estratégia operacional. Não. Muitos problemas operacionais devem ser resolvidos com estratégia estrutural. Devemos ir mais acima, devemos sair do operacional e olhar para a estrutura da empresa, olhar para o modelo de negócio e perceber, afinal de contas, onde é que está o gargalho. Hoje em dia, parece que é mais fácil tu organizares uma empresa quando ela é bem pequena em relação quando ela se torna bem maior. As empresas grandes têm muitos problemas, Alan. As empresas grandes têm muitos problemas. Eu antes, quando comecei a empreender, achava que eu tinha muitos problemas enquanto microempreendedor. Ficava, pô, isso aqui está difícil, está duro. Se a nossa empresa fosse grande, se tivéssemos muito dinheiro, de certeza que isso... Ok, mas tem problema para todos. Tem os problemas para os grandes, tem os problemas para os pequenos, e acredita que os grandes chegam a ter muito mais problemas do que os pequenos, porque uma solução cria um problema. E às vezes uma solução cria vários problemas. Então, quando o grande tem várias soluções, né? E falo isso não só a nível da dimensão do core business, no que toca à diversidade de produtos ou serviços, mas sim o volume de negócios em si, carteira de clientes, dimensão da carteira de clientes, significa que existem muito mais problemas aí associados. Então, às vezes os grandes têm mais problemas do que os pequenos. Quando eu comecei a me relacionar com empresas grandes, comecei a perceber isso. Mas muitas vezes o que é que acontece? É uma coisa que não é possível fugir tanto, mas existem soluções. Só que nós estamos a falar do contexto angolano. Se falarmos do contexto europeu, sobretudo, que é muito rigoroso, se falarmos do contexto americano, que também é consideravelmente rigoroso, nós vamos encontrar menos problemas nas grandes empresas. Por quê? Porque eles seguem, conforme o brasileiro diz muito, ordem e progresso, né? Eles seguem tudo à risca, a ordem e o progresso ficam equiparadas. Nós aqui não. Temos muito. As nossas grandes empresas têm muito progresso para pouca ordem. As grandes empresas é onde tem as pessoas que, maioritariamente, ou na maioria das vezes, menos trabalham. É onde tem as pessoas que dão menos de si, porque já estão confortáveis com o facto de estarem numa grande empresa, receberem bons salários, então já não se esforçam tanto quanto quem está numa pequena empresa e quer fazer a pequena empresa crescer para ele estar mais confortável, percebes? Então, muitas das vezes o conforto também parte dos gestores, e por isso é que se fala muito de sair da zona de conforto. O conforto é agradável, mas é perigoso, porque a maior parte dos problemas que existem nas grandes empresas só existem porque, apesar deles existirem, não estão a desconfortar ninguém, não estão a desconfortar quem está dentro da empresa. Nós temos problemas aqui em empresas grandes, das quais nós somos clientes, eu, tu, como pessoas singulares, e nós dizemos, poças, mas vocês com tanto dinheiro que fazem, não resolvem isso por quê? Porque é que isso ainda é um problema para nós? Tu é que sentes o problema. A empresa está a faturar, está todo mundo confortável. O diretor está bem, os funcionários estão bem. Então, esse conforto é perigoso. E nós, enquanto microempreendedores, temos que saber identificar isso em quem já está lá em cima, em quem já é grande, para podermos tirar uma lição daí e sabermos que, independentemente do nosso conforto estar a aumentar à medida em que o nosso negócio vai crescendo, nós não podemos deixar de olhar para questões problemáticas, porque muitas vezes não é sobre não conhecer o problema, às vezes é sobre não ser afetado com o problema ou pelo problema. E isso é que faz justamente com que grandes organizações tenham muitos problemas. Obviamente, mais estrutura, mais volume de negócios, mais pessoas para controlar, fica mais difícil. Mas se a estrutura se fizer cumprir como deve ser, obviamente que a ciência é tão bonita, né, que já perspectivou que se os negócios crescem, a estrutura tem que ser assim, para possibilitar com que o diretor-geral não precise de controlar as atividades dos técnicos, porque ele pode ter os diretores técnicos,
o diretor-geral não precisa se preocupar tanto com questões administrativas, questões contábeis, questões financeiras, porque ele pode ter um diretor para cada departamento. Então, a ciência já define tudo isso para que seja feito de forma correta. O problema é, muita gente não segue a ciência. Então, quando não se segue a ciência, é isso que acontece. Então, no contexto angolano, temos sim muitas empresas grandes com muitos problemas. As pequenas também têm as suas, mas as grandes acabam por ter mais problemas, acabam por ter problemas maiores. Mas como é que devíamos aumentar a questão da produtividade mesmo tendo uma equipa pequena? Esta é uma questão que eu gosto muito. A minha equipa é consideravelmente pequena para o volume operacional que nós temos. E muitas vezes eu ouço relatos de que precisamos de mais pessoal. Muitas vezes eu próprio penso na hipótese de precisarmos de mais pessoal. Certamente não descarto essa hipótese, mas há uma coisa que eu aprendi e eu acredito que eu tenho como princípio, porque eu próprio pratico e sempre pratiquei, até mesmo enquanto funcionário. Eu acredito que o grande segredo para os negócios funcionarem, independentemente do número de equipe, obviamente que isso não pode ser desproporcional, precisa de haver um equilíbrio, mas na maior parte das empresas, sobretudo angolanas, nós não temos propriamente um equilíbrio, nós não temos muitos funcionários porque o volume de negócios exige aquilo. Nós temos muitos funcionários porque os muitos que existem recusam-se a dar o máximo de si para que não se precise de muito mais. Porque se cada um der o máximo de si, se o Denilson numa empresa der 100% de si, já pode fazer com que a empresa se escuse de contratar mais 3 pessoas ou mais 2 pessoas para que cada um faça 50%. Então, enquanto gestores, nós precisamos de ter indicadores. Nós, infelizmente, negligenciamos muito essa questão. Os gestores angolanos, sobretudo os micro, né, porque normalmente o micronegócio em Angola está sempre associado à inexperiência. Nós vemos muito poucas pessoas experientes, se calhar do mercado de trabalho ou de negócios maiores, começarem negócios novos. Então, a maior parte dos negócios novos começados em Angola são por pessoas que saíram da universidade e não encontram facilidade em ingressar para o mercado de trabalho e criam um empreendedorismo, vão para o empreendedorismo de subsistência e depois fica uma coisa maior. Pessoas que, por N razões, né, põem-se a criar negócios sem experiência nenhuma sequer do mercado de trabalho. Então, por isso é que os nossos gestores não consideram os KPIs. Se eu tiver KPIs, se eu tiver indicadores, eu já sei o que é que cada funcionário do meu negócio, o que é que cada funcionário da minha empresa tem que me entregar como números. O Alan é funcionário da minha empresa, é da área operacional, é alguma coisa na área operacional, eu já sei que o Alan tem que me entregar X soluções em uma semana. Se o Alan não me entregar X soluções em uma semana, o Alan está a ser improdutivo. Obviamente vamos ter um incumprimento no número de soluções que eram a meta da semana. E aí o que é que o Alan vai me dizer? É muito trabalho, não consigo fazer isso sozinho, precisamos de mais alguém para me dar suporte. Não. Quando eu estabeleci o KPI, eu já fui racional o suficiente para perceber que é possível uma pessoa como tu entregar X soluções em uma semana. Então eu não posso aceitar que o não cumprimento dessa meta me faça pensar que eu preciso de mais alguém para ajudar a cumprir essa meta. Não, eu só preciso que tu tenhas a responsabilidade, saibas que tens que cumprir essa meta e des o máximo de ti para cumprir isso. Então, esse é o princípio que eu levo para a minha gestão. Eu procuro fazer com que cada pessoa dê o máximo de si. Eu procuro fazer com que cada pessoa justifique a sua estadia na empresa o suficiente para que eu não preciso de fazer dele uma pessoa que... fazer dele um siamês, por exemplo, né? Que é 2 em 1. 2 pessoas para resolverem um problema que podia ser resolvido por uma pessoa. Então eu acredito que o grande princípio que nós enquanto gestores devemos ter
para podermos fazer com que o nosso operacional seja produtivo, independentemente do número de pessoas, é, primeiro, consciência para saber até que ponto é possível, até que ponto nós conseguimos fazer rodar com o número de pessoas que temos, e depois é exigir o máximo de cada um, depois de ter constatado que é possível, exigir o máximo de cada um e manter a exigência a partir dos KPIs. O que é que tu achas que diferencia uma empresa super produtiva em relação a uma empresa produtiva? Uma empresa super produtiva em relação a uma empresa produtiva. Bom, eu acredito que nós em Angola, se calhar, estamos mais habituados a ser produtivos e não super produtivos, né? Porque o angolano não está habituado a fazer mais do que a média. E eu acredito que esse é o contexto mais frequente no mercado, porque nós temos as empresas estão constituídas por funcionários na maior parte das vezes. Então, se nós não tivermos pessoas habituadas a fazer mais do que a média, nós não vamos ter empresas que produzem mais do que a média. Por exemplo, em Angola, nós damos bônus às pessoas por serem pontuais. As empresas têm bônus de pontualidade, bônus de assiduidade. Mas tu, enquanto funcionário, tens que ser pontual, tens que ser assíduo. Isso não é para receberes um prémio. Isso é o mínimo que tu deves ter como conduta enquanto profissional, porque tu tens plena consciência enquanto adulto que se tu não fores pontual, vais atrapalhar o fluxo de trabalho, vais entregar tarde, vais fazer com que a empresa entregue tarde ao consumidor final, vais deixar o cliente insatisfeito. Então, tudo isso são problemas associados à tua atitude de ser impontual. Obviamente, tu vais para uma empresa, se a empresa tem um horário de trabalho estabelecido, tu percebes que tens que cumprir esse horário, ao cumprir esse horário estarás a ser pontual, simples. Eu não preciso de te dar prémio porque tu foste pontual, não, tu tens que ser pontual. E se nós fôssemos mais rígidos em relação a questões do género, nós conseguiríamos fazer com que as pessoas percebessem, afinal de contas, que não estão a fazer mais do que aquilo que é a obrigação de cada um. Então, nesse contexto, nós temos empresas produtivas, dás um bônus por pontualidade, vais ter aí o funcionário a chegar cedo. Ele não vai chegar cedo porque ele tem consciência, tem que ser pontual, ele vai chegar cedo porque sabe que vai receber bônus de pontualidade. E aí tu tens uma empresa produtiva. Uma empresa super produtiva. O funcionário sabe que tem que ser pontual, não precisa ter bônus de pontualidade, ele tem bônus se passar a noite na empresa para fechar um problema que ele sabe que se for fechado antes do dia seguinte, a empresa tem mais crédito. Aí sim eu te dou um bônus. Por quê? Porque tu estás a ser super produtivo, estás a fazer acima da média, estás a fazer até acima daquilo que é o normal. Se tu estiveres a fazer o normal, tá bem, és um bom funcionário, ok? Continua na empresa. Então, isto é o que diferencia as empresas produtivas das empresas super produtivas, parte das pessoas. Se tu tiveres pessoas super produtivas, pessoas super comprometidas, pessoas que fazem acima da média, tu vais ter uma empresa super produtiva. Caso contrário, vais ter uma empresa normal, e é bom que os empreendedores saibam que uma empresa normal tem que ser no mínimo produtiva. Podes ter uma empresa improdutiva e achas que tens uma empresa normal. Não, tens aí um problema para resolver. Então isso é o que cria a diferenciação entre empresas produtivas e empresas super produtivas. Para 2016, para suceder mais. Pois. Para 2026, quais achas que são as tecnologias essenciais para uma microempresa? Para 2026 nós estamos no futuro já, só faltam os carros voadores, mas acho que isso não vai chegar agora. Já existe. Já existe? Já tem aqueles carros voadores que nem os drones, né? Ok, eu já vi pois, vídeo do pois. MrBeast. Exato. Já, nos Estados Unidos já tem uma zona que usam Ok. aquele espécie dos drones e etc. Tem uma estrutura como a do drone. Yeah. Estou a ver agora que falas. Acho que conforme dissemos, cada solução acarreta um problema.
Eu acho que quando isso for intensificado vai trazer inúmeros problemas. Imagina, nós já passamos aqui. Luanda tem um índice de acidentes muito grande. Já consegue se Isso imaginar. vai dificultar a questão do tráfego da aviação. Também é outro problema. Porque as pessoas vão querer andar em altas horas e depois nós aqui já estamos habituados a andar com uma viatura sem as luzes acesas. Imagina, tu lá acima. Tá na panca aí no avião. Se for da TAP, então é complicado. Acho que isso já é possível. Por que né? da TAP é complicado? Não, vale a pena bater no da TAG. Não, é do colonizador, né? Não, o da TAG vão dizer, pá, é nosso mesmo. Tá bem, ok, responsável. O da TAP vai virar manchete. Não sei que notícia vai virar manchete. Os angolanos não estão prontos para o futuro. É complicado. Mas pronto, indo à questão, nós estamos em 2026, estamos no futuro e as melhores ferramentas, as melhores tecnologias para microempresas em 2026 são aquelas que levam aceleração ao negócio. Fala-se muito sobre aceleração hoje em dia em Luanda e no mundo, isso é positivo, mas é importante que nós saibamos entender a aceleração e não achar que a aceleração é simplesmente quando recebes um investimento do INAPEM, quando recebes um investimento internacional. Não, a aceleração parte de ti enquanto gestor do micronegócio. É tu, dentro do teu operacional, dentro da tua estrutura, procurares aquilo que o mercado já oferece que serve como catalisador para a operação do negócio. Por exemplo, no Brasil, e vá, do Brasil para o mundo, né? Ou do Brasil para Angola, porque nós somos muito consumidores do Brasil. Fala-se muito do no-code, né? Tem o low-code e tem o no-code, que são então os novos métodos de programação sem que tu precises de ser um programador, um codificador. Né? É algo muito possível agora. Inclusive existem empresas, sobretudo no contexto internacional, que já possibilitam com que cada funcionário desenvolva soluções sistemáticas para aquilo que é a sua atividade operacional, sem que ele seja um engenheiro informático. Isso é uma coisa que nós em 2026 devemos começar a olhar. Então, se antigamente tu tinhas os departamentos da tua empresa todos a dependerem do departamento tecnológico para implementarem soluções tecnológicas, assim, e soluções tecnológicas que eram construídas do zero, de raiz. Hoje em dia tu podes ter cada departamento da tua empresa com maior autonomia, graças ao no-code, ao low-code, para criarem sistemas tecnológicos sem que sejam engenheiros. Podem até precisar de departamento tecnológico para fazer validação, para fazer a verificação dos protocolos de segurança, que é um risco associado às tecnologias no-code, mas tu já consegues ter uma menor carga, né, no departamento tecnológico ao atender todos os departamentos da empresa, porque o processo já vai ser menor, vai ser verificação, vai ser validação. Então, isso são tecnologias que nós, enquanto empreendedores, empresários micro, em Angola, devemos começar a usar. Nós aqui ainda usamos muito pouco, mas também o nosso mercado ainda está preparado para muito pouco. Porque imagina, tu aqui tens um funcionário que não sabe sequer abrir o Excel do computador, imagina dizes a ele que ele pode construir um sistema no code. Complicado. Bugas a cabeça do rapaz. Então, nós aqui ainda estamos prontos para muito pouco, né? Temos muito pouca capacidade. Nós aqui ainda lidamos mais com as IAs de atendimento ao cliente, lidamos mais com os agentes, né? Os agentes de AI. São coisas que nós aqui já conhecemos, já temos alguma implementação. Ainda assim, há quem só ouve e nunca teve interesse em explorar. Explorem isso. Explorem porque são essas soluções que vão fazer com que nós consigamos acompanhar a dinâmica. Nós, microempreendedores, temos sede de trabalhar com as grandes, queremos trabalhar com as grandes empresas. Se as grandes empresas já estão a usar tecnologia de um outro nível, tu, enquanto micro, não vais trabalhar com eles se nem sequer entendes bem o conceito de tecnologia. Um segredo: as grandes empresas gostam de trabalhar com empresas que tenham pelo menos um pouco do mesmo nível de organização que elas têm. Porque elas entendem que ao contratarem um serviço de uma empresa, elas estão a entregar parte da empresa para outra.
Então eu não vou entregar parte da minha empresa para uma empresa que não seja, pelo menos aqui como é Angola, quase tão organizada como a minha, né? Então é importante que nós também saibamos buscar referências das grandes. O que é que as grandes usam? O que é que a Deloitte usa? O que é que a A usa? O que é que as Big Fours, as Big Fives usam? Que tem aplicabilidade no nosso modelo de negócio, embora que micro, né? E começarmos a usar isso, buscar referências nacionais, referências internacionais, é tão abrangente que eu não consigo citar o que é, mas eu consigo dizer como vocês podem encontrar também, porque estamos mal habituados, gostamos de receber a faca e o queijo. Não, eu vos dou parte da receita e vocês vão atrás da outra parte. Acho que assim nós conseguimos. Já temos muita coisa boa, muita coisa que vai melhorar os nossos negócios 2026 adiante. Hoje em dia, por causa da implementação da questão da inteligência artificial, o operacional das empresas acaba ficando um pouquinho mais facilitado, porque muitos são os operacionais, técnicos operacionais que usam a inteligência artificial para darem certas soluções para aquilo que são os problemas que vão se deparando ao longo do tempo. Exato, exato. A inteligência artificial é o futuro, graças a Deus. Já estamos a começar a entender o que é. Aqui estamos a começar, lá fora os putos estão a aprender a partir da iniciação. Nós aqui estamos a começar a entender. Já é bom, né? Prontos. Já dá para caminhar. Já dá. Porque nós também, epá, se calhar se tentarmos já entender como os outros contextos, vamos acabar por baralhar mais os nossos cérebros, né? Pronto, então a inteligência artificial é sim dos grandes catalisadores, né, do operacional, porque hoje em dia tu vais para o operacional, pelo menos das empresas angolanas, já sabes que em cada computador de cada técnico operacional que tu fores ver, vai ter pelo menos o Gemini, o ChatGPT, o DeepSeek aberto. Quer dizer que de alguma forma ele já se serve da inteligência artificial para aquilo que é o seu trabalho operacional. E é claro que muito mais do que isso, muito mais do que os chats que funcionam como motores de pesquisa, nós podemos explorar a inteligência artificial a outros níveis. Falamos do no-code. O no-code também é possível, aliás, só é possível, né, por causa da implementação da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é dos maiores aliados para o operacional hoje em dia. Anteriormente, tu levavas 2 dias, 3 dias, uma semana para resolver uma tarefa. Hoje em dia, com a inteligência artificial, tu consegues levar 1, 2 horas. Agora, é importante que nós estejamos atentos a uma coisa que acaba por ser um risco associado ao desenvolvimento da inteligência artificial. Repetindo, toda a solução acarreta um problema. E nós somos muito propensos a problemas, infelizmente, porque nós já temos problemas internos que, quando a solução vem, a solução já tem os seus problemas padrão, se encontra mais com os nossos problemas de angolanos, prontos. Então, a AI está a deixar as pessoas, diz-se que está a deixar as pessoas mais preguiçosas, está a deixar as pessoas mais dependentes dela e menos esforçadas ao raciocínio próprio. Isto, infelizmente, é uma realidade, mas não é algo que acontece como uma naturalidade. Não é natural a inteligência artificial te deixar mais preguiçoso de raciocínio. A questão é como tu estás a usar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial não pode ser uma substituta do teu raciocínio. Claro. Tem que ser um apoio ao teu raciocínio. Aliado. Um aliado, exatamente. Então, até porque, obviamente, para tu conseguires bons resultados da inteligência artificial, tu tens que lhe dar bons inputs, né? Tens que usar os prompts certos, tens que levar o teu raciocínio de maneira estruturada para receberes aquilo de maneira estruturada também. Claro. Então, se soubermos dominar essa parte, soubermos primeiro mentalizar-nos de que a inteligência artificial não substitui o nosso raciocínio, mas sim apoia, então aí nós vamos conseguir ir sem medo, né? Obviamente, sempre com muita atenção, porque infelizmente há quem se aproveita da inteligência artificial, há quem se aproveita da tecnologia em si
para crimes informáticos, crimes cibernéticos e muitas das vezes até empresas são vítimas, né? Porque acham que tudo é inteligência artificial, mas às vezes a inteligência artificial, a suposta inteligência artificial é um burlador aí a tentar fazer uma engenharia social. Então, o operacional atualmente já pode sim ser muito sustentado pela AI. É importante que nós saibamos explorar o que há aí de recursos pelo mercado e vamos com certeza levar mais eficiência se fizermos isso. Mas agora, tendo em conta que o nosso sistema é um pouquinho tradicional na sua maior parte, tu consideras que hoje aceder ao mercado digital é uma vantagem ou é uma questão obrigatória? É uma questão obrigatória, porque nós infelizmente estamos sempre muito atrás, né? Graças a Deus estamos a melhorar em relação a isso. Mas o que lá fora já é obrigatório há muito tempo, o que lá fora já é obrigado de tão comum que é, as pessoas já nem assustam-se ao ver. Para nós aqui ainda é uma grande novidade e as empresas muitas vezes pecam nesse sentido. Existem empresas que hoje em dia não, já existem há muitos anos, existem empresas angolanas que existem há mais de 10 anos e não se preocupam sequer com a sua presença digital, não se preocupam sequer em ter um website institucional, não se preocupam sequer em ter as redes sociais aí bem desenhadas e bem ativas. Se essa empresa não se preocupa com isso, que é aquilo que nós começamos a consumir primeiro em relação ao mercado digital, certamente essa empresa não vai se preocupar em introduzir softwares enterprises na empresa. Aquilo que ela vai ter é aquilo que é obrigação. Vai ter um sistema, um software de faturação, porque a AGT obriga. Né? Se for uma instituição muito grande, vai ter o SAP, porque os auditores, quando vão para lá, exigem que tenha. Mas ele não vai ter nada mais do que aquilo que já é comum há muitos anos no mercado internacional. Certamente, se isso continuar, nós não vamos conseguir ter as nossas empresas a chegarem ao nível daquilo que se faz lá fora. E se assim não for, tudo bem, o governo é uma parte, né? Mas nós aqui só sabemos apontar o dedo ao governo. E nós próprios, o que é que estamos a fazer para levar o nosso país a aproximar-se daquilo que é a realidade de outros países lá fora? Então, é importante que as empresas percebam que o mundo digital hoje em dia não é complemento, é necessidade. Existem empresas que já exploram isso muito bem e ao explorarem isso percebem, depois acabam por desbloquear outros níveis e já não conseguem recuar, porque existem coisas nessas empresas que exploram isso muito bem e alcançam outros níveis que, se não houver tecnologia, não acontecem. E por terem começado a acontecer pela presença da tecnologia, já viraram parte do core business. Já é algo entregável aos clientes. Quer dizer que se tu excluís a tecnologia, tu estás a excluir uma parte daquilo que tu entregas ao cliente. Obviamente, estás a afetar a atividade comercial da empresa. Então, o digital é uma necessidade. Já há muito que se fala disso, já há muito que eu falo disso. Estou a ficar cansado até de falar porque as pessoas, infelizmente, ainda negligenciam muito isso. Mas nós precisamos perceber. Precisamos, e acho que se calhar temos que chamar a atenção dos médios, dos grandes, porque se eles começarem a perceber e a dar exemplo, se tu, enquanto micro, vais para uma média empresa, vamos dizer, uma empresa que já existe há mais de 10 anos, ainda não é tão grande, mas é uma média. Vais lá para uma proposta comercial e eles solicitam o teu website institucional e tu, como micro, não tens, e eles dizem: não, se não tens website, não conseguimos comunicar contigo. Aí tu já vais perceber uma limitação que sofreste por não teres uma aderência digital. Então, se eles começarem a dar esse exemplo, vamos ter os pequenos a seguirem, né? Ainda que de forma impositória a princípio, mas depois vai ficar uma coisa normalizada, uma coisa generalizada. Porque isso de certa forma tem a ver com as finanças e tudo mais. Como é que tu achas que tu consegues controlar os custos operacionais a cada dia? Os custos operacionais são um desafio, sobretudo no nosso país,
porque a maior parte das empresas, sobretudo aquelas empresas mais industriais, né, elas acabam por ter muita volatilidade nos preços da matéria-prima, né? E isto é das principais coisas que pode afetar o controle dos custos operacionais. Muitas vezes empresas têm dificuldades, têm redução no lucro, porque ele não pode estar a subir preço do produto ou do serviço todas as semanas, mas aquilo que é matéria-prima muda de acordo ao câmbio diário, por exemplo. Então é importante que, mais do que olharmos para aquilo que são os desafios que nós, enquanto empreendedores, temos financeiramente associadas ao nosso custo operacional, nós saibamos desenvolver mecanismos para que não sejamos tão afetados. Existem marcas que eu aprecio muito no mercado angolano. Sobretudo, eu sou muito apreciador de marcas do setor da restauração. Existem restaurantes, existem marcas do setor da restauração que não são propriamente restaurantes, que mantêm-se tão bem, tão estáveis em relação aos aumentos de preços, que eu próprio, apesar de saber técnicas, saber métodos, me pergunto como é que eles fazem para continuar a lucrar, sendo que os produtos no mercado, a matéria-prima, têm preços que oscilam bastante. Como é que eles fazem para não chocar com aquilo que é o bolso do cliente, com aquilo que é o psicológico do cliente, que às vezes nem é o bolso, às vezes só vai subir 200 kwanzas, mas para o meu psicológico já subiu, já fico a pensar 2 vezes antes de voltar lá amanhã. É justamente aí que nós temos que olhar e perceber que, afinal de contas, existem métodos, existem estratégias principalmente associadas à precificação. A maior parte dos problemas operacionais relacionados a custos operacionais são motivados pela má precificação. Tu precisas de saber que, se o teu produto depende de uma matéria-prima que hoje custa 5.000 kwanzas, tu não vais precificar esse produto simplesmente contando com a matéria-prima a custar 5.000 kwanzas. Tu precisas fazer análise, tu precisas saber qual é a tendência de inflação da Angola, para tu perceberes mais ou menos em quanto tempo a inflação sobe e qual é a percentagem, para tu poderes saber que não, eu subo preços semestralmente. Então, se agora a minha matéria-prima custa 5.000 kwanzas, tendo em conta a oscilação, tendo em conta a subida, porque a nossa inflação tende a subir quase sempre, tendo em conta a tendência de subida da inflação do meu país, quer dizer que daqui a 6 meses pode estar mais ou menos assim, a minha matéria-prima pode subir de 5.000 para 6.000 kwanzas ou para 5.500 kwanzas. Então, se pode subir para 5.500 kwanzas, eu vou contar que estou a comprar matéria-prima a 6.000 kwanzas. Vai ficar caro, vai ficar caro, vai ficar caro para quem? Quem é o teu cliente? Para quem é que tu queres vender? Há dias eu vi um post de alguém que divulgava um produto e alguém foi lá comentar, mas isso está muito caro. E a pessoa lhe respondeu, tu não és o meu público-alvo. E pronto, é esse princípio. Então, se tu souberes fazer isso muito bem, tu vais conseguir saber exatamente qual é o preço real do teu custo operacional, qual é o teu custo operacional real, e aí consegues adicionar a tua margem de lucro e consegues ter uma melhor gestão. Quer dizer que dentro desses 6 meses o produto vai começar a subir, será 5.000, 5.200, 5.500, estás confortável porque tu já contaste com isso na tua precificação. E depois daí é o controle financeiro que vai além do operacional. Então, se tivermos isso... Existem gastos invisíveis que tu achas que destroem diretamente o lucro? Existem. E o grande problema é justamente esse. É justamente, muitas das vezes, os gastos serem invisíveis. Porque enquanto empresa, todos os gastos precisam ser conhecidos. Certamente existem gastos inesperados, mas os gastos inesperados não podem ser aqueles gastos que tu, enquanto empreendedor, não sabes que gastaste. Só depois, no final do mês, é que descobres que gastaste. Não, isso não é gasto inesperado. Isso é gasto descontrolado. O gasto inesperado é tu definires
um plafond inicial, né, no princípio do mês e dizes, olha, vou gastar X com isso, X com aquilo, e surge alguma coisa que não estava nessa contabilidade, mas que tu precisas de suprir, e aí tu tens um gasto inesperado, mas tu, para suprir, obviamente avalias a necessidade, avalias a urgência, avalias a possibilidade. E aí tu fazes o gasto. No final do mês, aquilo não é uma surpresa para ti. Tu sabes que gastaste com aquilo. Reduz a tua expectativa de lucro no final do mês, mas é uma coisa que foi feita dentro de uma racionalização. E aí tu tens um gasto inesperado. Agora, tudo aquilo que não for consciente, e isso é dos principais fundamentos da gestão financeira, precisa de haver consciência, porque quando não há consciência, não há domínio. Tu não podes dominar aquilo que tu não conheces. Então, um dos maiores erros a nível da gestão financeira, né, e consequentemente acarretada para o operacional, é justamente não termos o controle, a visibilidade daquilo que gastamos, né? E isso consequentemente leva a ruínas. Mas agora, de certa forma, como é que tu achas que nós devemos definir o preço do nosso produto? Isso é uma das dúvidas das pessoas, porque nós acabamos comprando um determinado artigo que vamos revender e na sua maior parte não conseguimos definir qual é o preço real desse produto. Porque até mesmo quando tu tentas definir um determinado preço aleatório, tu começas a lutar contigo mesmo. Parece que está caro, não está caro. Tu começas a lutar porque tu na realidade também não sabes qual é o teu público-alvo no final e tu começas a te inquietar quanto a isso. Exatamente. Existem regras, nós precisamos considerar coisas. Muita gente precifica, comprou uma coisa a 20 mil kwanzas e vai vender a 30 porque ele está a ver que já está a vender a mais do que ele comprou. Mas existe muita coisa que se calhar ele não considera ao fazer esse orçamento, né? Nós precisamos de considerar a praça, que é aonde nós de alguma forma tiramos ou a nossa matéria-prima ou o nosso produto que depois é revendido. Nós precisamos de conhecer essa praça, nós precisamos de saber o preço médio, nós precisamos de saber se estamos a comprar no lugar que oferece o melhor preço, nós precisamos de saber o quão instável ou estável é este lugar para nós conseguirmos ter previsibilidade do aumento do custo e a partir daí nós vamos conseguir então olhar para um outro fator que é o mercado. Olhando para o mercado, nós vamos perceber qual é o preço médio de venda daquilo que nós estamos a vender também. Nós vamos conseguir perceber qual é a camada que normalmente consome aquilo que nós estamos a vender. E dentro dessa camada, nós vamos conseguir discriminar através do status social, se calhar, e conseguir perceber quem é que combina melhor com aquilo que é associado, porque eu posso estar a vender um telemóvel, o Alan está a vender um telemóvel e nós vendermos para públicos diferentes. Não que eu esteja a vender um telefone diferente do teu, mas a forma como eu vendo o meu telemóvel, aquilo que eu associo ao meu produto, vai definir quem é o meu público. Justamente, o meu público tem uma certa capacidade financeira. E eu tenho que jogar com essa capacidade financeira ao fazer a precificação do meu produto. Porque senão eu estou aí vender num público algo que não é para aquele público. E às vezes nós não vendemos, não só porque estamos a vender algo muito caro. Às vezes nós não vendemos porque estamos a vender algo muito barato. Eu discuto muito isso com a minha equipe algumas vezes a fazer precificações. Porque nós temos alguns serviços que são personalizados. E às vezes o profissional que faz as propostas depois passa para mim para que eu valide o orçamento. E muitas vezes ele manda um orçamento e eu digo, não, põe isso. Que eu não sei quantas vezes mais do que aquilo que ele estava a definir. Ele fica tipo, isso tudo. Eu digo, põe isso. Mas vai afugentar? Não, não vai afugentar. Pelo contrário, vai afugentar se tu desse esse orçamento. Porque há quem não está habituado a comprar coisas muito acessíveis. Há quem o acessível para ele deixa com desconfiança. Associa que não tem qualidade. Que não tem qualidade.
Tá a ver? Há quem o acessível para ele é um insulto. Existem pessoas, né, que estão num status social em que ele já não compra só porque precisa, porque quer, porque é útil. Ele compra porque o fulano usa, o fulano que é alguém do mesmo status social que ele, ou maior, e ele quer aceitação. Então, se tu vais lhe vender algo muito mais barato do que aquilo que ele vê ser comprado pela referência dele, ele vai considerar aquilo um insulto. E tu não vendes, mas tu vais dizer, mas isso é bem acessível, é mais acessível do que o que os outros vendem, porque é que ele não comprou? Ele não está à procura de coisas acessíveis. Então, a precificação deve ser feita tendo consciência de quem é o nosso público-alvo, tendo consciência do que se vende no mercado, como se vende e tendo consciência daquilo que é o custo que nós temos com a nossa matéria-prima. Quando digo custo com a nossa matéria-prima, não é só o de comprar. Se vais apanhar um it, um yango para ir lá para comprar, tens que Também considerar os isso. custos de transporte. Obviamente tem que saber considerar. Vai lá, tu compras uma grande quantidade e vais apanhar um yango para comprar para 10 clientes. Tu não vais pôr cada cliente a pagar o valor total do teu yango. Então aí entram as matemáticas que fazem com que nós saibamos melhor como fazer essa repartição de custos e alocar esse custo ao produto, ao preço final do produto. Uau, e é super interessante para assim não criar perdas e etc. Exatamente. Quando é que tu consideras que uma microempresa, que aqui nós conhecemos como pequenas empresas, né, estão prontas para o crescimento? Isso é uma pergunta interessante porque enquanto micro nós só queremos crescer, mas nem sempre estamos prontos para o crescimento. E é importante que não sejamos cegos pela sede de crescer, ao ponto de não percebermos quando o crescimento pode ser perigoso. Imagina, tu prestas um serviço que já identificaste que é necessidade da Total Energy, da Unitel. Eu gosto muito de falar de marcas, não é publicidade, é porque eu gosto de. Não, são boas marcas. Exatamente. Então, é a tua ambição enquanto pequeno. Também é algo necessário para outras empresas de escalões menores, inferiores ao da Total ou da Unitel. Mas a tua ambição é vender para a Total, para a Unitel, porque vão te pagar mais. Até aí está tudo ok. Tu não avaliaste se estás pronto para vender para a Total Energies ou para a Unitel. Tu só avaliaste aquilo que tu queres como benefício. Queres receber mais dinheiro, queres ter o privilégio de fechar um contrato com duas empresas como estas. Então, tu te expões a um nível de mercado para o qual tu não estás preparado. Eu faço uma coisa. Eu tenho a mania de montar o carro em andamento. Muitas vezes eu me exponho a níveis que eu nunca sequer experimentei e que se calhar antes de me expor eu não estava preparado para esse nível. Entretanto, a capacidade que eu tenho de após me expor a este nível e conseguir aprender em tempo real para conseguir cumprir aquilo que é o objetivo e sair bem no final, não é a mesma capacidade que todo mundo tem. Então, mais uma vez, precisa de haver consciência e sabermos o que é que conseguimos, o que é que somos, o que é que temos. Então, se tu não avaliaste isso, não avaliaste que não estás pronto para vender para a Unitel, para a Total, e vais para lá e consegues a venda, aí depois começa outro problema. Começas a atender mal a Total, começas a atender mal a Unitel, perdes crédito, perdes a oportunidade de voltar a trabalhar com essas empresas quando estiveres realmente preparado. Podes até ir parar no tribunal em últimas instâncias por alguma questão mais grave associada à tua falta de preparação para venderes para clientes como estes, e daí fecha as oportunidades que podias utilizar quando estivesses realmente preparados. Então é importante que nós saibamos separar a ambição da realidade, porque muitas vezes são coisas contrárias. Muitas vezes aquilo que é a tua ambição não é possível tu fazeres. Quer dizer que é uma ambição irreal, né? É uma ambição que foi almejada com base a nada. Então é muito importante que nós, enquanto micro, saibamos controlar as nossas energias,
a nossa vontade de crescer, a nossa ambição de crescer e saibamos jogar com aquilo que realmente são as nossas capacidades e que nos conheçamos enquanto pessoas, porque os negócios são regidos por pessoas, nos conheçamos enquanto pessoas para sabermos até que ponto nós conseguimos fazer crescer os nossos negócios. Para 2026, o que é que tu achas que vai mudar quanto à questão da gestão? Para 2026 já começou a mudar muita coisa, que na verdade já começou até bem antes de 2026. A gestão começou a ser muito mais dinâmica. O mundo em si está muito mais dinâmico, está numa aceleração até perigosa. Eu penso comigo mesmo, né, que o diabo seja surdo, mas eu acho que eu acho que a geração de cá para frente vai ter índices de hipertensão muito maiores do que a geração passada. Eu acho que nós vamos ter jovens lá no futuro com muitos problemas de hipertensão, porque nós estamos a viver uma pressão muito grande. A nossa geração é a geração com mais pressão social. Por quê? Porque nós ambicionamos muito. Hoje em dia, se antes no tempo dos nossos pais eles queriam ter uma vida estável, hoje em dia nós não, nós queremos ser ricos. Então, isso faz automaticamente com que, se os nossos pais deram 50% do seu dia a trabalhar para ter uma vida estável no tempo deles, nós estamos a dar 150% do nosso tempo a trabalhar para ser ricos. Então, isso consequentemente gera uma mudança na dinâmica da sociedade em si, do mundo, e consequentemente vai para o contexto empresarial. O que quer dizer que, se eu, dono da empresa, tenho pressa de ficar rico, eu vou querer que tu, enquanto meu funcionário, tenhas pressa de me apresentar resultados. E como eu que tenho as peças na mão, se tu não me apresentares resultados na dinâmica que eu preciso para o meu objetivo, eu substituo-te. Então, infelizmente, né? Felizmente porque vamos desenvolver o mundo melhor, né? Mas infelizmente porque não podemos nos esquecer que somos seres humanos e temos as nossas limitações também. Então o que é que vai acontecer? O mercado vai estar muito mais exigente, né? Para tu trabalhares, para tu venderes um serviço à minha empresa, eu vou precisar que a dinâmica com que tu me prestas o serviço seja equivalente à dinâmica com que eu espero o resultado. Se assim não for, não me interessa. Porque senão eu vou estar a pensar 1000, tu vais estar a pensar 300. Então, isso significa que nós, enquanto gestores, enquanto empreendedores, saibamos que essa é a realidade do mundo agora. Então, nós precisamos de ser inteligentes, não só nos precipitarmos e nos pressionarmos com a dinâmica nova, né, da gestão, mas sim sermos inteligentes ao ponto de percebermos o que é que nós precisamos como recurso para termos essa dinâmica, para conseguirmos essa dinâmica. E é justamente muito daquilo que nós estivemos a falar bem no início, né? A inteligência artificial está aí, é um grande acelerador, é daquelas peças que, se nós introduzirmos para a nossa gestão, e é possível introduzirmos bem mais do que aquilo que nós imaginamos, basta que nós façamos pesquisa, que nós vamos atrás do conhecimento para tal, nós vamos perceber que podemos introduzir muito mais e aí já conseguimos dinamizar. Tecnologia no seu todo, sem falar só de inteligência artificial, serve para acelerar. Isso já se percebeu há muitos anos atrás, né? Que se antigamente o homem precisava de fazer cálculos a manuscrito, hoje em dia usa a calculadora, usa o computador. Pronto, lógica simples. Então, se nós pegarmos aquilo que... Assim, eu sempre digo que não se inventa muita coisa, as coisas estão inventadas. Agora nós pegarmos no que está inventado e sabermos aplicar no nosso contexto. É nós olharmos o que é que as outras empresas usam na sua gestão para torná-las mais dinâmicas. O que é que o nosso cliente usa para ser tão dinâmico? Se eu souber isso, eu vou saber o que é que eu tenho que usar para ser tão dinâmico como ele e lhe prestar serviço e ele sinta, não, esse gajo vai me fazer ficar rico mesmo. Então,
é importante nós saibamos olhar para aquilo que há de recursos no novo mundo. Isso é um novo mundo, muito antes de 2026, e percebermos como é que nós vamos usar isso para conseguirmos dinamizar a nossa gestão e, consequentemente, acelerarmos o crescimento do nosso negócio. Porque se nós não quisermos olhar para essa realidade e não quisermos sair da zona de conforto, nós vamos acabar por ficar num mundo atrás, né? E obviamente não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, não vamos conseguir crescer tanto quanto almejamos. Uau, é super interessante. Mas quais achas que para este ano 2026 e para os próximos anos, quais achas que são as habilidades que os empreendedores devem ter, devem adquirir ao longo do tempo? Eu vou falar de uma habilidade que é muito importante e me daria muito jeito, na verdade. Eu ia conseguir vender mais se os empreendedores adquirissem essa habilidade. Parte mesmo daquilo que estamos aqui a falar já há algum tempo. Os empreendedores atualmente precisam de perceber que atualmente não se fala de muita coisa, se fala de tecnologia. Eh, Podemos estar a falar de muitas coisas associadas, mas no final vamos cair para a tecnologia. Vamos perceber que o mundo hoje em dia é tecnológico. Só não é muito mais justamente por causa disso que vamos falar agora. Se os empreendedores irem atrás de mais fundamentos, mais bases tecnológicas, nós vamos conseguir fazer com que eles consigam fazer tudo isso que tivemos a falar, consigam implementar tecnologia no seu negócio, porque ninguém usa o que não conhece. Se eu, enquanto gestor, não conheço tecnologia, eu não vou perceber a importância disso e vou até ficar com medo de implementar tecnologia no meu negócio, porque vai ficar como se os funcionários que entendem de tecnologia tivessem a fazer algo que eu não consigo controlar, não consigo supervisionar porque eu não entendo. Então, os gestores precisam de conhecer tecnologia. Isso é indiscutível. Precisam de ir atrás de bases. Eu digo que se fizerem isso eu vou vender muito mais porque eu vendo maioritariamente tecnologia, eu vendo maioritariamente aquilo que se associa ao mercado digital. Então, se os empreendedores conhecerem mais sobre isso, eu vou ultrapassar a debilidade ou ultrapassar o bloqueio de literacia que há para aqueles clientes em que eu ainda preciso de lhe fazer perceber sobre o produto ou serviço para que ele então possa se interessar em comprar. E obviamente esse empreendedor está a perder soluções, está a perder resultados porque não consegue comprar de mim justamente por não ter conhecimento tecnológico suficiente, né? E segundo, a obtenção de conhecimento sobre gestão, sobre empreendedorismo. Não podemos mais eh, cair no erro de estarmos a empreender sem saber sobre aquilo que estamos a fazer. Hoje em dia não há desculpas, não precisas ir fazer MBA, só precisas de ser alguém que tem acesso à internet e consegue usar isso da melhor forma possível, e aí tu consegues obter conhecimento. Obviamente, não vamos comparar isso a quem faz um MBA, mas é o suficiente para tu exercer aquilo que tu tens como atividade enquanto empreendedor, enquanto gestor, da maneira correta, com princípios técnicos, princípios científicos e obviamente conseguires melhores resultados, obviamente contribuires mais para o ecossistema, para a economia angolana e para o mundo no seu todo. Então, gestores, capacitem-se tecnologicamente, não precisas te tornar programador, só precisas de ser alguém que percebe a tecnologia na ótica de utilizador, pelo menos, e busca conhecimentos sobre gestão, busca conhecimentos sobre empreendedorismo. O que é que achas que diferencia negócios que vão desaparecer e os negócios que vão sobreviver ao longo do tempo? É justamente isso, né? Relaciona-se muito com esta última questão, porque é só fazermos uma matemática simples. Se tu não entendes sobre tecnologia, não entendes sobre gestão, sobre empreendedorismo, e tu tens um negócio nas mãos, eu duvido que tu resistas aos próximos 10 anos se continuares a não querer entender sobre isso. Porque se hoje em dia, 2026, estamos assim, com esse nível de exigência, a nível de
integração ao ambiente digital, ao nível de integração tecnológica, quer dizer que daqui a 10 anos nós vamos estar muito mais exigentes e já vai ser uma necessidade muito maior. Quer dizer que quem daqui a 10 anos não estiver pronto para isso, só dizer 10 anos, mas certeza será muito menos tempo. Quem daqui a 10 anos não estiver pronto para isso, não tiver ouvido o conselho que eu estou a deixar hoje aqui, isso vai ficar no YouTube, então vocês têm mais 8 anos pelo menos para poderem ouvir e começar, para não chegar nos 10 anos e ainda não sabem nada. Quem nos próximos 10 anos se recusar a entender sobre tecnologia, porque há quem se recusa a entender, há quem não tem conhecimento, não é porque é difícil obter ou porque tem cabeça pesada, não. Ele não quer aprender aquilo. Ele acha que os métodos tradicionais vão sobreviver para sempre, mas não. Então, quem se recusar a isso, eu duvido que exista daqui a 10 anos, enquanto empresa, enquanto negócio. Porque se a dinâmica é essa, se tudo está a indicar para isso, alguma coisa nós temos que perceber, né, de relevância nisto. Então, é das coisas que, se nós não fizermos, não vamos conseguir sobreviver à dinâmica do futuro. Em termos assim finais, qual o conselho mais importante darias para quem quer crescer com estrutura? Quem quer crescer com estrutura precisa primeiramente de saber compor uma estrutura, precisa de perceber como funciona ou como deve funcionar uma estrutura para o seu contexto e, consequentemente, saber como administrar uma estrutura. Então, este meu conselho está quase a fazer 5 anos. Quando eu digo aos empreendedores para se capacitarem, é uma conversa antiga, mas que eu acredito que vai ainda valer por muito tempo. Nós precisamos de ir atrás do conhecimento. Aquilo que tu ainda não alcançaste é por conta do conhecimento que ainda não obtiveste. Então, nós precisamos de saber para conseguirmos crescer com estrutura. A empresa é o reflexo do dono. E a empresa só cresce até onde o dono cresceu. Quer dizer que se o dono não sabe como compor uma estrutura corretamente, que tipo de estrutura precisa para o seu contexto, obviamente a empresa não vai fazer isso por si. Ainda que tu contrates um consultor para fazer o business design por ti, esse consultor, no meio da sua atividade, se ele for um bom consultor, parte do trabalho dele vai ser te ensinar aquilo que ele está a fazer em relação ao teu negócio para que tu consigas dar continuidade a nível da gestão. Então, se queremos crescer com estrutura, nós precisamos de ir à busca de conhecimento que nos possibilite fazer isso. E precisamos, obviamente, depois de já sabemos o que é necessário, sermos disciplinados o suficiente para conseguirmos executar tudo aquilo que é parte destes métodos para isso. Epá, Denilson, muito obrigado por participar sempre dos nossos episódios. Como sabes, tu és sempre bem-vindo nos nossos estúdios, né? Tu não precisas de convite, tu te autoconvidas. Agora, como dizes, já tens o link de lá chegar. Epá, isso tudo é para bem todos. fácil, é para todos. Né? Não, é para todo mundo. Exato. Então, se tu gostaste desse episódio, deixa o teu comentário, faça as tuas questões pertinentes para que assim tu possas ter as tuas soluções bem resolvidas. E se tu gostaste também, podes fazer a questão de partilhar este conteúdo com outras pessoas que se calhar podem interessar-se, como também podes deixar o teu like, podes subscrever o nosso canal em todas as plataformas e fazer uma doação se assim tens o interesse. Porque fazendo isso, você vai fazer com que o nosso conteúdo cresça mais, ou a nossa marca, que é um podcast angolano, possa crescer mais e assim possamos contribuir para o aumento do conhecimento. E para nós é super interessante. Então, até já em um próximo episódio.